agora. Então nós vamos falar um pouco hoje e vamos falar o restante domingo que vem. De que, pastor, que nós vamos falar? Nós vamos falar de um evangelho que não tem Jesus no centro. Por quê, pastor? Porque, queridos, se Jesus não estiver no centro, de nada tem validade. Se Jesus não for o centro da minha vida e da sua vida, não adianta, você vem na igreja perto do seu tempo. Você, eu vou para o culto no domingo. Se Jesus não for o centro, não vai resolver nada. Então, Jesus precisa ser o centro das nossas. Jesus precisa ser o centro. Eu vou insistir com vocês, até vocês abrirem a boca. Então, Jesus precisa ser o centro das nossas vidas, querido. Por quê? Porque se Jesus ele for o centro das nossas vidas, a coisa vai bem. Vai andar, vai caminhar, vai dar certo. Mas Jesus precisa ser o centro. Aleluia. Então, aqui um evangelho sem Jesus. O que é, pastor, um evangelho sem Jesus? Aonde eu não tenho um compromisso com a palavra de Deus. O que é um evangelho sem Jesus? Aonde eu venho para a igreja para um desencargo de consciência. Hoje é domingo, vamos para a igreja. Vim na igreja, querido, não resolve. Eu preciso deixar Jesus ser o centro da minha vida. E quando Jesus é o centro da minha vida, aí eu saio desse evangelho sem Jesus. Eu passo a deixar Jesus fazer aquilo que Ele tem me orientado para fazer. E quando Jesus é o centro, as coisas caminham, andam. As coisas, sabe, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, querida, um evangelho sem Jesus é perigoso. É muito perigoso. Um evangelho sem Jesus, ele vai nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque você vai começar a encontrar facilidade. Um evangelho sem Jesus, você vai começar a encontrar facilidade. Agora eu não preciso mais congregar. Agora eu não tenho necessidade mais de ir para a igreja, porque eu posso agora congregar lá direto da minha casa. Esse é um evangelho sem Jesus, querido. Por quê, pastor? Porque se eu pudesse congregar lá da minha casa, estava escrito na Bíblia. E lá na Bíblia está escrito para mim e para você assim, que eu e você devemos congregar. Mas, por facilidades, eu procuro algumas coisas que vai me satisfazer. Não, então eu não preciso mais congregar. Então não tem necessidade mais de igreja na face da terra. Então não precisa mais de igreja, querido. Mas Jesus, Ele deixou bem claro para mim e para você, que nós devemos congregar. Nós devemos congregar, nos reunirmos para ouvir os ensinamentos do Mestre, que é Jesus. Então, Jesus começou a igreja primitiva no livro de Atos, querido. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele deixou a igreja na face da terra. Reúnam-se, vá de 2 em 2, reúnam-se, aqueles que ouvirem do evangelho, aqueles que forem batizados, aqueles serão salvos. E aí, querido, essa é a igreja, querida, a igreja do Senhor. Você nem imagina a autoridade que ela tem na face da terra. Por quê, pastor? Porque ela é espiritual, querido. A igreja do Senhor, ela é espiritual, ela não é natural. Natural são os poderes que você vê aí. Mas a igreja do Senhor, ela é espiritual. Quando alguém está com um problema espiritual, ele não vai no médico, porque médico não resolve problema espiritual. Então é necessário congregar-se. Mas o ser humano, infelizmente, ele está sempre procurando facilidade. Ele está sempre
procurando facilidade. Eu não preciso congregar. Eu não preciso ir para a igreja. Às vezes, querida, porque é onde reúne mais de 2 pessoas, às vezes tem alguns atritos. Porque o ser humano, queira ou não queira, cada um foi feito de uma forma, de uma maneira, cada um tem o seu sentimento, tem os seus temperamentos, e etc, e etc. Então, acaba que isso, quando junta 2, 3 ali, dá alguns atritos. Foi por isso que Jesus falou assim, onde estiver 2 ou 3, eu preciso estar lá reunido com eles, para que eles ouvem a palavra, querido. Então, é necessário nós reunirmos. Olha, nós estamos aqui, umas 100 pessoas aqui reunidos, nesse calor humano aqui, cada um tem o seu temperamento, o seu jeito, a sua forma, a sua maneira, mas todos alimentando do corpo de Cristo, todos alimentando da palavra do Senhor, sabe, recebendo do maná que vem do céu. Essa é a importância, querido, de congregar. Sabe, é um ambiente espiritual, é algo, sabe, sobrenatural. Então, não adianta eu querer procurar facilidade. Mas eu vou congregar da minha casa. Mas eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de discipulador. Eu não preciso de célula. Eu faço do meu jeito, da minha maneira. Se fosse do seu jeito, querido, Jesus não tinha deixado para mim e para você congregar. Então não é do seu jeito, é do jeito que está na Bíblia. É da maneira que está na Bíblia. Queira você goste, queira você não goste, foi Jesus que deixou. É o Senhor, não foi eu que coloquei aqui, não. Foi o Espírito Santo, querido, que deixou bem claro que nós devemos nos reunirmos no corpo de Cristo. Essa é a palavra. Mas, pastor, o que fazer agora? O que você fazer? Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Às vezes você não tem tempo, meio de semana, correria, trabalho, etc. Mas domingo é o dia do Senhor, você vem. Vamos estar reunidos aqui, como teve essa adoração aqui no início. Teve a ministração de dízimo. Pastor, mas eu não gosto de negócio de dízimo e oferta, dar dinheiro para pastor, eu não gosto. Tudo bem, você não precisa, você nem é obrigado a vir aqui dizimar, oferta não, querido, mas é bom você vir para a igreja, para nós congregarmos juntos, para nós estarmos juntos, para ter esse calor humano, porque da mesma forma que existe uma família natural, querido, existe uma família espiritual. Quando o negócio pega lá, quando não tem jeito, quando você já foi no médico inúmeras vezes, quando você foi ali, foi acolá, e não tem jeito, você procura quem? A família espiritual. Olha, tem um negócio acontecendo aqui, tem outro acontecendo aqui, porque somente com as coisas espiritual, querido, é que resolve as coisas espiritual. Então, é necessário congregar-se. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, o senhor não vai ler a Bíblia? Vou. Abra no livro de 2 Timóteo. Vamos ler um pouco da Bíblia, para você ver a importância, querido, do que é nós congregarmos. 2 Timóteo capítulo 4. Achou aí? Está bem no final da Bíblia. Está perto de 1 Coríntios. Não dorme não, viu, irmãos? Vocês estão comigo, né? Olha o que está escrito aí. Achou? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, até o verso 5 nós vamos ler. Diz assim, aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo. O apóstolo Paulo mandou uma carta lá para Timóteo, falou, olha, você vai fazer dessa forma aqui. E aí, o apóstolo Paulo fala para ele assim, conjuro-te, porque Deus, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreenda, exorta,
com toda a longanimidade, doutrina, pois haverá tempos, esse tempo já chegou, viu? Ou 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando as suas fábulas. Olhe para cá. Isso aqui, querido, nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Um evangelho sem Jesus. Um evangelho que não há necessidade de eu congregar. Um evangelho que não há necessidade de eu perdoar. Um evangelho que não há necessidade, querido, de eu pedir perdão. Um evangelho que não há necessidade de eu voltar atrás e dizer, não, eu errei. Me perdoa porque eu errei. Porque um evangelho sem Jesus, querido, para tudo isso, tem essas facilidades. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não querem ouvir mais a verdade. Eu não gostei do que o pastor ministrou, eu vou para outra igreja. Aí chega na outra igreja e vai encontrar uma pessoa igualzinha a ela, querido, que também não gostou da verdade que Jesus deixou. É um evangelho, querido, que não está na Bíblia. É um evangelho que Jesus não ministrou ele, porque o evangelho que Jesus ministrou foi: aquele que quer me seguir, aquele que realmente quer me seguir, vai ter que abandonar pai, vai ter que abandonar mãe, vai ter que abandonar marido, vai ter que abandonar esposa, filho, e tomar a sua cruz, e negar a si, e me seguir. Esse é o evangelho que Jesus pregou. Mas existe um evangelho hoje, querido, de acordo com a Bíblia, que nós acabamos de ler, que não é o evangelho que Jesus pregou. Sentindo coceira nos ouvidos, por ouvir a verdade, não estou gostando do que o pastor está ministrando, o pastor está ministrando que eu preciso largar o pecado, eu não estou gostando, não vou mais nessa igreja. Esse é o evangelho sem Jesus. E aí, sabe o que acontece? Eu me cerco de pessoas que têm a mesma opinião que eu tenho, de não conseguir congregar por problemas e mais problemas. Eu me cerco de pessoas que não perdoa e não libera perdão para ninguém. Eu me cerco de pessoas que não conseguem obedecer à autoridade. Eu me cerco de pessoas que não aceitam dizimar, não aceitam ofertar. E eu me cerco dessas pessoas porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria essas pessoas. Por quê? Porque tem um evangelho pregado, querido, aonde eu posso beber, aonde eu posso fumar, aonde eu posso ter 2 mulheres, aonde eu posso ter 2 maridos, aonde eu posso viver no pecado e mesmo assim herdar o reino de Deus. Mas o evangelho que Jesus pregou não diz nada disso. O evangelho que Jesus pregou não deixa nada disso em evidência, querido. O evangelho que Jesus pregou diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso deixar os meus pecados para que eu alcance misericórdia. Mas o evangelho sem Jesus, eu não preciso fazer nada disso. O evangelho sem Jesus, eu não preciso confessar pecado. O evangelho sem Jesus, eu não preciso perdoar ninguém. O evangelho sem Jesus, eu não preciso fazer nada disso, querido, porque é muita facilidade. E infelizmente os homens estão à procura desse tipo de evangelho, aonde não há necessidade de renúncia, aonde não há necessidade de arrependimento, aonde não há necessidade de mudança. Mas, de acordo com a Bíblia, querido, se eu quero experimentar o que é bom, se eu quero experimentar o que é agradável, e se eu quero experimentar o que é perfeito, é necessário que eu me arrependa e renuncie esse mundo que está aí.
É necessário. E não tem dois evangelhos, querido, que te conduzem ao céu. Não. Não tem dois evangelhos que conduzem ao céu. Só tem um. E esse evangelho é o que Jesus deixou para mim e para você. Se você vê alguém pregando, preste atenção. Se você vê alguém pregando outro tipo de evangelho, querido, corra. Se você ouve alguém pregando um evangelho que não precisa obedecer à autoridade, corra. Porque em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz muito bem isso. As autoridades, ela foi constituída por Deus, e os homens que têm entendimento o obedeçam. Se você vê outro tipo de evangelho sendo pregado, aonde não precisa largar o pecado, corra, querida. Nosso Senhor, Ele é santo. E todos aqueles que vão a Ele, é necessário que santifique-se. E qual que é a doutrina de Jesus, querido? Qual que é a doutrina cristã do evangelho que Jesus pregou? Não é essa. A doutrina cristã é que todos os pecadores sejam salvos. Presta atenção. A doutrina cristã bíblica do evangelho de Jesus é que todos os pecadores sejam salvos e que todos os santos andem em santidade. Essa é a doutrina. Não tem outra doutrina, não, querido. A questão é porque o homem, ele cercou-se de facilidades para servir Jesus. Há pessoas que nem Bíblia mais traz para a igreja. Por quê, pastor? Porque está no meu celular. Carregue a sua Bíblia, querida. Vai para a célula, leva a sua Bíblia. Vai para onde você for, leva, ora. Aqui, ó. Mas eu quero facilidade, pastor. O evangelho que Jesus pregou, querido, é aquele que me dá a esperança que Jesus virá buscar aquele que se prometeu. Esse é o evangelho que Jesus pregou, querido. Eu não preciso ter sombra de dúvida, querido. Se hoje eu estou me santificando, santifique mais. Se hoje eu estou andando com o Senhor, ande mais. Não importa o que vão falar da direita para a esquerda, não importa, querido. Se vão falar para você, mas esse negócio de ser crente, mas esse negócio de ser crente eu tenho que largar de fumar, tem, querido. Mas esse negócio de ser crente eu tenho que largar de prostituir, tem. Sabe por quê? Porque no céu, querido, entra pecador, mas o pecado não. Se você quer dar o reino de Deus cometendo o pecado, eu quero te dar uma péssima notícia: não vai entrar. Santifique, porque eu sou santo. Mas está sendo pregado um evangelho nos últimos dias, que é esse que nós estamos, que não precisa nada disso. Vem para Jesus e continua do jeito que você está. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. Eu posso vir em pecado e continuar em pecado. Não, querido. Jesus não deixou isso. Jesus não deixou isso. Jesus santificou 40 dias e 40 noites. Sabe para quê? Para que os seus discípulos se santificassem também. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aqui dentro, você que está me ouvindo através desse vídeo, eu quero dizer para você: não existe dois evangelhos que conduzam ao céu. Só existe um que Jesus pregou. Somente um evangelho. Arrependam-se, deixem os seus pecados e herdará o reino de Deus.
Só um. Este evangelho que está sendo pregado, querido, um evangelho que não tem Jesus, é o que Jesus falou, é a porta larga. E cada vez mais, cada dia mais, eles estão querendo enlarguecer essa porta. Por quê? Porque eles acham, distorce a verdade do Senhor, faz interpretação humana das Escrituras para satisfazer os seus próprios desejos. Mas nas Escrituras, querido, no Evangelho de Jesus, não tem como você interpretar humanamente. Aqui, querido, a interpretação vem do Espírito Santo. Aqui a interpretação vem do Espírito Santo. Vinde a mim todos que estáis cansados. Esse é o convite de Jesus. Mas no final do versículo ele diz assim: seu fardo pesado, eu vou tirar ele. Os seus problemas, eu vou tirar ele. As suas dificuldades, eu vou tirar ele. Isso Jesus falou. Mas Jesus falou assim, ó, eu vou te dar um fardo leve. Eu vou te dar um fardo leve. Sabe por quê, querido? Porque o pecado é um fardo pesado. O pecado é um fardo pesado. E o fardo que Jesus prometeu para mim e para você, ele é leve. Ele é leve, querido. Então, querido, o evangelho que Jesus pregou para mim e para você é o evangelho simples. É um evangelho onde nós vamos congregar. É um evangelho onde nós vamos pedir perdão. É um evangelho onde nós vamos perdoar. É um evangelho que, se for necessário, nós voltar atrás e dizer, olha, realmente eu errei. Às vezes muitas pessoas acham, querido, que voltar atrás e falar que errou é sinal de fraqueza. Não é, é sinal de sabedoria, querido. É sinal de sabedoria. Mas o evangelho sem Jesus, não há necessidade de voltar atrás e pedir perdão e falar que errou, porque esse evangelho aqui fala que você é fraco. Ah, querido, o evangelho de Jesus é o evangelho onde nós podemos congregar junto, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas dificuldades, mas nós podemos congregar junto, adorar o Senhor junto, estar em comunhão junto. Domingo que vem nós vamos ter as ceias, cear junto, querido. Olha que maravilha, querido. Esse é o evangelho que Jesus pregou. Mas, querido, infelizmente, estão distorcendo o evangelho de Jesus. Estão distorcendo o evangelho de Jesus, querido. Mas eu e você, que estamos dentro dessa igreja, nós podemos glorificar o Senhor, glorificar a Ele, querido, pelas palavras que têm sido pregadas aqui nessa igreja, querido, pelas verdades que têm sido pregadas aqui nessa igreja. Pastor, mas eu sou membro dessa igreja e nunca me livrei do pecado. Mas é porque você nunca entendeu que é necessário deixar. Você nunca entendeu que é necessário deixar, querido. Para alcançar a misericórdia, tem que deixar. E o pecado, ele vai nos arrodear todos os dias. Agora, cabe a mim e a você aceitar ou não. Cabe a mim e a você aceitar ou não, querido. Ou você acha que, porque nós somos crentes, nós servimos a Deus, nós lemos a Bíblia, o pecado não vai nos arrodear? Vai sim. Todos os dias, querido, o pecado vai bater na porta. Todos os dias. Mas aí o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Se eu estou servindo, se eu estou vivendo um evangelho desse aqui, sem Jesus no centro, querido, o pecado não é mais uma novidade na minha vida. O pecado, ele não, sabe, não dói mais. Porque é um evangelho sem Jesus. Agora, quando eu vivo um evangelho, que Jesus é o centro da minha vida, querido, o pecado, ele pode até bater, mas eu vou rejeitar ele, não.
eu tenho algo muito maior. Eu sirvo ao Senhor, porque Ele morreu na cruz para me livrar de todos esses pecados. Então, querido, eu e você temos essa opção, como ministrei esses dias, essa decisão de rejeitar o pecado. Ah, pastor, mas eu não dou conta de rejeitar. Não dá conta, querido. Com a palavra do Senhor, é Ele que nos fortalece todos os dias. Vamos pecar sim, mas não podemos fazer o pecado, querido, um estilo de vida. Nós não podemos fazer do pecado um estilo de vida, não. O pecado na minha vida, na sua vida, ele tem que ser assim, ó, um acidente. Já viu como que é um acidente? Você não espera ter um acidente. É isso que tem que ser o pecado. Meu Deus. Pede perdão, deixa e alcança a misericórdia. Aleluia. Mas se eu vivo um evangelho sem Jesus, eu faço do pecado um estilo de vida. Ah, mais um pecadinho. Isso aí é quando eu quiser eu largo. Larga não. Ah não, mas larga não, querido. Sabe por que não larga? Porque o intuito de Satanás é te levar para o inferno junto com ele. Porque um pecado, querido, independentemente do tamanho que ele é pecado. E um abismo chama o outro abismo. E esse abismo vai te levar diretamente para as trevas. É um evangelho sem Jesus. Posso fazer o que eu quero, ando por onde eu quero, vou aonde eu quero, ando com quem eu quero, faço o que eu quero, e ninguém é dono de mim. Sabe por que você fala isso? Porque Jesus não é o centro da sua vida. Você está vivendo um evangelho sem Jesus. É até parecido, querido. É até parecido, como lá na questão do joio e do trigo. É até parecido. Ora, lê a Bíblia, até dizima, mas Jesus não está no centro. É até parecido. Você olha, olhando à primeira vista, a capa, a aparência é crente. Até o vocabulário. E se for pregador, querido, até parece ser crente. Mas há uma cobertura, querido, que somente Jesus vê lá dentro. O que está por fora, eu e você não conseguimos ver. Mas o que está lá dentro, Jesus vê. Agora, qual que é a minha e a sua diferença, querido? É entender que o evangelho que Jesus pregou não condiz com o pecado, querido. O evangelho que Jesus pregou não condiz com o pecado. Se você quer herdar o reino de Deus, larga esse evangelho aqui, ó, sem Jesus, e passe a praticar o evangelho que Jesus pregou. O evangelho de renúncia, o evangelho de perdão, um evangelho de oração, um evangelho de Bíblia, querido, um evangelho de jejum. Fala para o pecado, arreda-te. Esse é o evangelho que Jesus quer que eu e você praticamos, querido. Não deixe ser levado por fábulas, por mentiras, por heresias. Não deixe ser levado, querido, por aparências. Não deixe ser levado pelo que as pessoas estão dizendo. Não, vai para a Bíblia. Crente, que é crente, lê a Bíblia, querido. Não fica somente ouvindo. Ah, pastor, mas eu gosto de facilidade. Tem um pastor para ler a Bíblia. Não, querido, eu leio a Bíblia para mim, você tem que ler para você. Conhecer as escrituras, para que eu e você não sejamos enganados, querido, porque esse tempo aqui, ó, já chegou e é hoje. Muitos líderes mentirosos, até se diz apóstolos, mas não são, porque não vive o evangelho de Jesus, e atrairão para si pessoas que têm os mesmos sentimentos que eles.
Mas o evangelho que Jesus pregou, querido, é o evangelho simples. Simples de nós congregarmos, de nós ministrarmos. Quando Jesus sentava com os seus discípulos, logo a multidão ia chegando e ele começava a ministrar o evangelho àquelas pessoas. E todos sairiam dali satisfeitos, alegres, curados. E todos sairiam dali com as suas vidas resolvidas, queridos. Sabe por quê? Porque encontrou o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, querido, ele faz sentido na nossa vida. Que é um evangelho de arrependimento e de mudança de vida. Aleluia! Esse é o evangelho, querido, que Jesus pregou. Mudança de vida, transformação. Esse é o evangelho. Pastor, e o que fazer agora? Resolva, querido. Resolva. Porque esse tipo de evangelho aqui, ó, vai levar muita gente para o inferno, querido. Esse tipo de evangelho aqui, ó, aonde eu não quero resolver pendências, querido. É pessoas que elas não param em igreja nenhuma. Elas vivem de igreja em igreja. Sabe por quê? Porque ele não quer resolver pendências. E aí, porque eu não quero resolver pendências, eu escolho uma igreja para mim. Não, agora eu vou congregar em casa. Agora eu vou fazer minha própria igreja. Agora eu quero ser. Não, querido, a Bíblia não diz isso. Você pode até fazer do jeito que você quiser, mas é um conselho que eu te dou: resolva suas pendências espirituais. Resolva. Sabe por quê? Porque se você não resolver, querido, quando você estiver lá longe, ela vai bater na sua porta. Então resolva. Quer ir mais longe em Deus? Passa a resolver. Mas esse evangelho eu não preciso. Para quê? Por que eu tenho que falar com o homem, resolver, pedir? Para quê? É esse tipo de evangelho. Infelizmente, querido, o homem, ele tem Jesus, esse evangelho aqui, ó, ele tem Jesus, sabe como? Com plano B. Se não deu nada certo, agora eu procuro Deus. Não. Jesus não é plano B, nem C, nem D, querido. Jesus, o único plano dele é, sabe qual é? Plano de salvação. Jesus não tem plano B, Jesus não tem outro tipo de plano, a não ser o plano de salvação para o ser humano, querido. A questão é que eu quero é viver um evangelho sem Jesus, andar nas minhas próprias cobiças, fazer o que eu quero, que eu bem entendo. Não deu certo aqui, eu procuro Jesus com um plano B. Não faça isso, querido, que uma hora dessa pode ser tarde para você. Não. Jesus não é plano B, querido, de forma nenhuma. A doutrina de Jesus é salvação para os pecadores. Esse é o plano dele, querido. Plano de salvação. Plano de salvação. Esse é o plano do Senhor. Mas seguir, andar com o Senhor é muito difícil. Se você convida alguém para ir em uma festa, há uma disponibilidade, há muita facilidade. Mas quando você convida alguém para servir Jesus, há dificuldade, há lutas. Por isso, querido, na dificuldade de servir Jesus, na luta de servir Jesus, na luta de não renunciar, não abandonar, eu procuro um evangelho sem Jesus. Porque aí eu não preciso de nada disso. Eu posso estar na igreja, posso continuar com a minha bebida. Eu posso estar na igreja e posso continuar
com a minha prostituição. Um evangelho sem Jesus. O que a Bíblia está dizendo para mim é isso. Aqui, ó. Que nos últimos dias, nos finais dos tempos, procurarão líderes, mestres para si, para concordarem com as suas cobiças, porque não suportarão a verdade. Qual que é a verdade, pastor? Abandona, renuncia, arrepende, pede perdão, seja perdoado, obedeça. Mas eu não quero isso. Então, eu procuro alguém que concorde comigo. Que eu possa viver em todas essas situações e herdar o reino de Deus. Herda não, querido. De acordo com a Bíblia, isso não vai acontecer. De acordo com as Escrituras, isso não vai acontecer, querido. E não tenha Deus como plano B da sua vida. Pastor, eu vou andar nos meus próprios entendimentos. Eu vou andar nos meus próprios segmentos. Se não der certo, eu procuro o Senhor. Pode ser que seja tarde. Pode ser que seja tarde. Então, qual que é, pastor, a opção que eu tenho? Deixar os pecados, pedir perdão e alcançar a misericórdia. É a opção que eu tenho. É a doutrina do Senhor. Salvação para mim e para você. É salvação, querido. Ou você acha que o mundo pode te oferecer coisa melhor? Ou você acha que o mundo, querido, nesse mundo que nós estamos vivendo aí, pode te oferecer coisas melhores do que a salvação eterna? Não oferece, querido. Sabe por que não oferece? Porque a Bíblia diz que esse mundo que nós estamos vivendo, ele está reservado para o fogo. E que nos últimos dias, que é esse que nós estamos vivendo, nos últimos dias, nós haveríamos coisa que nós nunca tínhamos visto nos tempos dos nossos pais. Nos últimos dias, esse que nós estamos vivendo, nós nunca tínhamos visto no tempo dos nossos pais. Quem tem acima de 50 anos sabe o que eu estou falando. O que nós estamos vendo hoje, querido, na face da terra, é uma destruição do ser humano pelo pecado. Por quê, pastor? Porque procurou facilidade. Quem quer gastar tempo, tirar 2 horas para assistir um culto de domingo? Eu não tenho tempo. Quem quer gastar tempo, tirar 10 minutos para ler a Bíblia? Eu não tenho tempo. Pastor, eu estou muito novo, eu vou viver a minha vida. Não dá tempo você viver a sua vida, querido. Não dá. Então, querido, qual que é o conselho? Deixa Jesus ser o centro da sua vida. Viva um evangelho que Jesus é o centro. Deixa que o Espírito Santo te conduza ao caminho certo, ao caminho correto. Por quê, pastor? Porque quando Jesus, querido, Ele está no centro. Aqui, ó. Se você tira isso aqui, ó, apaga isso aqui, um evangelho com Jesus, você vai ver a diferença que vai ser. Amém? Vocês estão aí? Tira lá aquele sem e coloca com. Você vai ver. Se eu for chamar pessoas aqui à frente, famílias, casais aqui, para testemunhar o que Jesus fez na vida deles, querido. E aí? Quando Jesus está no centro, querido. Amém? Quando Jesus está no centro, as coisas são diferentes. Você pode até passar por dificuldade. Claro, nós estamos aqui na terra. Nós estamos aqui, vamos passar, querido. Jesus deixou isso bem claro. Mas aí, passar com Jesus é mais fácil. Passar com Jesus é mais fácil.
passar sem Jesus? Aí que é difícil. Então, meu irmão, minha irmã, largue esse evangelho aqui, ó. Eu não sei qual é a vida que você vive. Eu não sei o que você faz, como você faz, de que maneira você faz. O conselho que eu te dou é: largue esse evangelho. E busque um evangelho, querido, que vai te trazer salvação na sua vida e você vai ter uma vida eterna. Largue esse evangelho de facilidade aqui, ó. Vem para Jesus e ganha um carro novo. Esse evangelho aqui, querido, é um evangelho, querido, que Jesus não pregou ele. Vem para Jesus e ganha uma casa nova. Esse evangelho Jesus não pregou ele, querido. Mas o evangelho de facilidade, querido, você pode fazer tudo e não ter nenhum compromisso com Deus. Você pode vir para a igreja, você pode fazer isso, e não ter nenhum compromisso com Deus. Mas o evangelho que Jesus pregou é: aquele que quer me seguir, toma a sua cruz. Renuncia a si mesmo. Larga o pecado. Larga a sua vida de prostituição. Larga a sua vida e toma a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho, querido. De mudança, de transformação. Ah, pastor, mas eu tenho um gênio forte, mas eu sou não sei da onde, o meu avô é assim, o meu pai é assim, eu sou assim. O Espírito Santo, querido, ele transforma. O Espírito Santo, ele transforma. Não importa, querido, de que família você veio. Não importa de que nação você é. Não importa, querido. Nada disso. Não. O que importa é você deixar Jesus ser o centro da sua vida. Se você tinha um gênio forte, o Espírito Santo transforma. Se você é uma pessoa difícil, o Espírito Santo transforma. É isso que importa. Mas um evangelho sem Jesus, eu posso continuar do jeito que eu estou, do mesmo jeito. Entra ano e sai ano, entra dia e sai dia, e eu continuo com os meus pecados de estimação, todos os dias. Por quê, pastor? Porque Jesus não é o centro. Porque o Espírito Santo não é o que te dá direção todos os dias. Ah, querido, quando Jesus é o centro da nossa vida, as coisas são diferentes. Você pode estar passando a dificuldade que for, a luta que for, a tempestade que for, querido. Mas quando você clamar pelo Senhor, querido, lá do céu Ele vai ouvir. Lá do céu Ele vai ouvir. Não tenha Jesus como plano B, viu? Só busque o Senhor quando precisa. Ah, eu vou para a igreja porque o negócio ficou ruim. Não. Vem para a igreja, querido, porque você quer ser salvo. Vem para a igreja porque você quer ir para o céu. Não vem para a igreja porque a coisa ficou ruim, não. Faça isso não. Porque com Jesus, querido, as coisas pode até estar ruim, mas elas vão melhorar. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, Jesus não tem plano B. O plano de Jesus é salvação. Pronto.
Você quer ver como que Jesus não tem plano B? Abre lá em Mateus. Olha, querido, aqui é nítido quando Jesus, ele está no centro. Aqui é nítido quando Jesus está no centro. Quando ele está no centro. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Um evangelho sem Jesus, querido, não tem como você clamar ao Senhor. Por quê, pastor? Porque eu tenho as minhas próprias habilidades. Um evangelho sem Jesus não tem como eu depender do Senhor, porque a minha dependência, ela é minha. Um evangelho sem Jesus, querido, eu não dependo de ninguém. É esse evangelho aqui, ó. Mas o evangelho que Jesus pregou ali para os seus discípulos e chegou até a nós, ao qual nós estamos ministrando hoje, esse evangelho aqui, ó. Achou aí? Mateus capítulo 8. Olha o que diz no verso 23. Achou? O que está dizendo aí? Jesus é o plano B na tempestade. Não, aqui está escrito assim. Não. Aqui na minha Bíblia está escrito assim, ó. Jesus acalma uma. Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Mas como Jesus vai acalmar uma tempestade aonde o evangelho que eu estou vivendo não tem ele no centro? Como? Como Jesus vai restaurar um casamento onde Jesus não é o centro? Como Jesus vai transformar uma pessoa onde Jesus não é o centro? Pastor, mas eu estou vindo na igreja, mas Jesus não é o centro da tua vida. Pastor, mas eu leio a Bíblia. Mas a Bíblia, querido, quando você lê como um jornal, é mais um livro. Não sejais meramente ouvintes. Não seja somente. Aí eu ouvi o pastor pregar. Não, querido. Aí eu ouvi a pastora pregar. Não. Aí eu ouvi fulano pregar. Não. Eu agora estou praticando o que eu ouvi a palavra dizer. Agora eu sou um praticante da palavra. Agora eu sou um praticante da verdade de Jesus. Agora o evangelho que eu vivo é Jesus. Olha aqui, querido. Jesus acalma a tempestade. Então, olha o 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Aqui é Jesus falando. E eis que sobreveio no mar. O que veio? Uma tempestade, querido. Não foi uma tempestade, foi uma grande. Porque na minha Bíblia diz que é uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido, ou seja, era levado pelas ondas de um lado para o outro.
E o que Jesus fazia, querido? Você já imaginou alguém dormir durante uma tempestade, quando o barco está se levando para cá e para cá, querido? Jesus dormia. E os discípulos faziam o quê? Vamos ver aqui agora. Enquanto o barco estava vindo para cá, e de cá, Jesus dormindo e os discípulos. Olha o que os discípulos faziam. Mas os discípulos vieram acordá-lo, e chamando o Senhor, socorre, estamos perecendo. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantou-se, repreendeu o vento, e o mar fez grande bonança. Uma tempestade, uma grande tempestade, Jesus dormindo, os discípulos desesperados, porque o barco estava de lá e para cá. E o que os discípulos fizeram, querido? Não, nós temos Jesus como plano B. Se não der certo, nós chamamos ele. Não, querido. Jesus também estava dentro desse barco. Os discípulos não estavam sozinhos. Jesus estava aqui dentro. Jesus não era o plano B deles, querido. Jesus não era o plano B desses discípulos. Sabe por que não? Porque eles foram lá e chamaram: Senhor, socorre-nos. Senhor, socorre-nos. Mas às vezes, querido, quando eu estou vivendo este evangelho aqui, eu procuro recurso do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu patrão, e aí vai. Esqueço de Jesus. Sabe por que eu esqueço? Porque eu estou vivendo o evangelho sem ele. Como que eu vou lembrar dele se eu vivo o evangelho sem ele? Não tem jeito. Aí eu começo a bater em algumas portas que não é Jesus. Aí eu começo a procurar recursos que não é Jesus. Aí eu começo a ir em lugares que não é Jesus. E aí eu começo a fazer coisas que também não é de Jesus. Por quê, pastor? Porque eu estou vivendo um evangelho sem Jesus. Mas os discípulos aqui, ó, a Bíblia diz que eles acordaram Jesus e falou: Senhor, socorre-nos, estamos perecendo. Senhor, nos ajuda, estamos afundando. O que Jesus fez? Ajuda eu aí, irmãos. O que Jesus fez? Voltou a dormir? Não, querido. Jesus acalmou aquela tempestade, acalmou aquele vento. O barco veio para o lugar correto, para o lugar certo. E a Bíblia diz que fez grande bonança. Entendeu aí? A diferença de um evangelho sem Jesus para um evangelho com Jesus? Entendeu aí? Essa é a diferença, querida. Essa é a diferença. Mas eu quero convidar você essa noite, que está aqui. Às vezes você já veio na igreja mais de uma vez, duas, três, não sei. Mas que esse evangelho não tem feito parte da sua vida. Não fez a diferença na sua vida ainda. Eu quero te convidar você experimentar este evangelho aqui, ó. Eu quero te convidar você a experimentar esse evangelho, querido.
Esse evangelho aqui não é evangelho de você vir para a igreja. Esse evangelho que eu estou falando para você aqui, não é um evangelho de você fazer de conta que é crente. Esse evangelho que eu estou falando para você aqui, querido, não é um evangelho sem Jesus, não. Esse evangelho aqui, ele é poderoso, querido. É um evangelho que traz salvação, traz cura e traz libertação. Este é o evangelho verdadeiro que Jesus deixou para a igreja dele. Por isso que é necessário, querido, você congregar. Por isso que é necessário você congregar. Aleluia! Socorre-me, Senhor! Jesus veio, querido, e socorreu aqueles discípulos. E o Senhor pode vir hoje e socorrer você. Não sei em que área você quer que Jesus te socorra. Não sei. Pastor, até hoje eu vivi um evangelho, faz de conta, sem Jesus. Eu quero viver esse evangelho. Que eu quero mudança no meu casamento. Eu quero mudança na minha vida financeira. Eu quero mudança na minha vida espiritual. Eu quero mudança na minha saúde. Eu quero mudança na minha família. Então o convite para a igreja hoje é esse. Um evangelho onde Jesus é o centro. Um evangelho onde Jesus é suficiente em todas as coisas. Um evangelho onde Jesus, querido, pode te salvar, pode te libertar e pode te curar. Vamos ficar de pé?